A gente vai falar sobre intencionalidade. Na filosofia, intencionalidade não tem nada a ver com intenção, tem a intenção de fazer alguma coisa. Não tem nada a ver com isso, mas sim com alguma coisa se referir a outra coisa. Por exemplo, se eu pensar agora no Japão, de certa forma o meu pensamento está se referindo ao Japão. Então existe a discussão na filosofia de como é que o meu pensamento pode se referir ao Japão, como é que o meu pensamento, de certa forma, se conecta com o objeto que eu estou pensando. E essa discussão é muito importante para várias áreas da filosofia, como, por exemplo, para a discussão sobre a verdade. O que faz a minha afirmação ser verdadeira ou falsa? Ou a discussão sobre significado ou sentido. O que faz o significado da minha linguagem ser uma coisa que está em outro lugar? E também sobre a filosofia da mente. O que permite que sequer exista a intencionalidade? O que permite que algo possa se referir a outro algo. Outras formas como podemos chamar a intencionalidade seria a acerquidade, no sentido de algo ser acerca de outro algo. Meu pensamento ser acerca da China. Ou sobriedade, meu pensamento é sobre alguma coisa. Ou em inglês, aboutness, about something. Note que, em geral, a intencionalidade é atribuída apenas à mente. Apenas estados mentais podem ter intencionalidade, apenas estados mentais são sobre alguma coisa. Se você pegar um objeto físico, esse controle remoto, ele não é sobre nada. Ele é simplesmente um objeto físico, ele é simplesmente matéria. A função que a minha mente atribui a ele é sobre alguma coisa, é sobre ligar a televisão. Mas isso é uma função que está na minha mente e não intrinsecamente no objeto material. Então existe a discussão na filosofia de se todo estado mental apresenta intencionalidade ou apenas alguns estados mentais apresentam intencionalidade ou nenhum estado mental apresenta intencionalidade. E os filósofos vão discordar e vão tomar uma dessas três posições. Desejos e crenças contêm intencionalidade. Por exemplo, eu acredito que o sol vai nascer aproximadamente 6 horas da manhã. Isso é uma crença que eu tenho e que está se referindo ao Sol, que está se referindo ao planeta Terra, que está se referindo ao horário. Da mesma forma, um desejo, se eu desejo que faça frio amanhã, o meu pensamento está se referindo à atmosfera, ao ar, à temperatura. Os estados mentais que possuem intencionalidade são então chamados de estados intencionais. Lembrando de novo que intencional, nesse caso, não significa intenção, significa referência, significa você estar se referindo a alguma coisa. O papel desempenhado pela intencionalidade nos assuntos da mente levou o filósofo Brentano, em 1884, a considerar a intencionalidade como a marca do mental, como aquilo que caracteriza o mental. O mental é aquilo que tem intencionalidade e aquilo que não é mental é o que não tem intencionalidade. Ou seja, uma condição necessária e suficiente para a mentalidade. Algo é mental se e somente se for intencional. Alguns fenômenos não mentais podem parecer apresentar intencionalidade, como, por exemplo, letreiros, letras escritas. Porém, se você não tiver uma mente para interpretar uma coisa escrita, uma letra, uma frase, como algo intencional e como algo que tem significado, não é possível realmente dizer que algo por escrito tenha significado intrínseco, independente da mente que está lendo e atribuindo significado àqueles símbolos. Da mesma forma, uma inteligência artificial que não tenha um sistema complexo o suficiente ou que não tenha certa característica necessária para que ela possa se referir a algo, mesmo que uma inteligência artificial desse nível, que não seja generalizado, faça uma proposição, ou pelo menos produza por escrito algo que possa ser lido como uma proposição, se não houver uma mente para atribuir significado àquela proposição, ela não é intrinsecamente intencional. A intencionalidade é algo que é intrínseco apenas na mente, apenas no observador, apenas em primeira pessoa. Isso é algo que o filósofo John Searle defende bastante, que a intencionalidade é algo que só existe em primeira pessoa e nunca em terceira. Que é a mesma coisa que dizer que a intencionalidade é um estado mental e não um fenômeno material. Da mesma forma, uma pintura ou uma obra de arte, ela apenas tem o seu significado, tanto estético quanto o seu significado literal ou literário, quando uma mente está interpretando aquela obra e atribuindo significado e atribuindo um valor estético e uma interpretação. Caso contrário, ela não tem intrinsecamente
essas características, elas estão na mente do observador. Mas e se alguém quisesse negar a intencionalidade? Se alguém quisesse dizer, não, na verdade, não existe intencionalidade, na verdade, nada se refere a algo externo. Na verdade, quando você pensa, por exemplo, sobre uma árvore, o seu pensamento é sobre o fenômeno que se mostrou na sua mente da árvore, mas ele não se conecta diretamente com a árvore em si. Você poderia usar essa distinção kantiana de fenômeno e númeno, que a gente ainda vai entrar profundamente durante o curso, para justificar, por exemplo, que você nunca se refere a algo externo, que a mente nunca se refere a algo externo e que tudo que a mente se refere são conteúdos que já estão dentro dela. Então eu vou deixar por enquanto essa possibilidade para que vocês entendam que ela existe, que você pode negar completamente a existência da intencionalidade. E aí, nesse caso, você defenderia que a intencionalidade é uma ilusão. E aqueles que defendem a intencionalidade como algo real vão fazer a pergunta, então, o que faz com que o meu pensamento, quando eu penso numa árvore, esteja realmente se referindo àquela árvore, e não a uma ideia distorcida daquela árvore, e não erre o alvo e acerte outra árvore, ou acerte um cachorro, ou acerte uma lata de lixo. Então, que mira é essa que a minha mente tem, que ela acerta o alvo e o meu pensamento se refere exatamente àquilo só porque eu estou pensando naquilo? Como é que existe essa conexão? Essa conexão é real ou ela é apenas ilusória entre o meu pensamento e o objeto dele? Então, existe na história da filosofia tentativas de responder essa pergunta, e essas tentativas podem ser chamadas de formais e causais. Então existem as teorias formais de intencionalidade e as teorias causais de intencionalidade. As teorias formais da intencionalidade vão dizer que os estados mentais se referem a alguma coisa devido a características intrínsecas dos estados mentais. A versão mais antiga dessa teoria é baseada na teoria das formas de Platão. Platão sustentou que além da matéria, da qual são compostas as coisas, existe um outro aspecto que ele chamou de forma. Então, Platão tem essa visão de que existem as formas e existe a matéria, e existe também o mundo material e o mundo de formas, ou o mundo das ideias, onde existem essas formas na sua forma perfeita. Então, para Platão, todos os cavalos têm em comum a sua forma, que seria a sua cavalidade. Todas as mesas teriam sua mesidade. Então, apesar das instâncias de cavalo existirem no mundo material, a cavalidade existiria no mundo de ideias, ou no mundo de formas. Então, se você acreditar nessa teoria de Platão, de que existe um mundo de formas, você poderia explicar a intencionalidade dizendo que a sua mente se refere a um certo cavalo, se referindo à forma da cavalidade e também às características daquele cavalo específico. Porém, nesse caso, não necessariamente você vai precisar do mundo das formas, porque você pode simplesmente dizer que a forma está no mundo material e que você simplesmente está se referindo à forma material específica de um cavalo específico. Então, já que eu mencionei essa teoria de Platão, só para deixar bem claro, para Platão, as formas existem no seu mundo específico das formas, e para outros filósofos, a forma só existe no mundo material, nas instâncias materiais. Então, por exemplo, esse controle aqui tem uma forma de controle, ou seja, ele é matéria aglomerada na forma de controle. Mas essa forma de controle só existe quando a matéria está aglomerada dessa forma e não separada da matéria num outro mundo só de formas. Tanto para Platão quanto para Aristóteles, quando a mente percebe a forma de um objeto, a forma desse objeto é transferida do objeto para a sua mente. Então, nesse caso, você poderia explicar a intencionalidade dessa forma. A intencionalidade nada mais é do que a forma do objeto ao qual a sua mente está se referindo, que foi transferida para a sua mente. Mas, por exemplo, no caso de outros filósofos como Kant, isso já não vai ser possível, porque para Kant, a forma pela qual você percebe os objetos, ela está apenas na sua mente e não no objeto em si. O objeto em si é algo que causa essa forma na sua mente, mas não necessariamente você pode extrapolar e projetar essa forma exatamente como ela é dentro do objeto, já que ela é uma interpretação da sua estrutura de percepção. Então, se você seguir a epistemologia kantiana, você não poderia dizer que um objeto transfere a sua forma para a sua mente. Você poderia, no máximo, dizer que o objeto causou a forma como você o percebe na sua mente.
Mas existem causas ilusórias também, e, portanto, existe intencionalidade falsa. Digamos que um povo primitivo nunca tenha visto um arco-íris, e eles veem o arco-íris pela primeira vez. E eles podem achar que realmente existe um arco, que existe um objeto em forma de arco no céu. Hoje nós sabemos que não existe esse objeto em forma de arco, é apenas a refração da luz. Mas digamos que alguém acredite que o arco-íris é um arco material no céu, então o pensamento dela estaria se referindo a esse arco material, ela teria a intencionalidade de se referir a um arco material, porém esse arco não existe, então você teria uma intencionalidade referindo-se a algo que não existe e, portanto, uma intencionalidade falsa, na verdade uma crença falsa. Uma crença de que esse arco está lá, porém essa crença é falsa. Então é possível também se referir a objetos que não existem. Então essa ideia de que a forma se transfere para a mente é uma ideia que veio de Platão e passou por Aristóteles, Tomás de Aquino e mais tarde Locke e Hume. Locke e Hume são dois filósofos empiristas, coisa que a gente vai ver em mais detalhes no futuro, que argumentaram que as ideias que nós temos se referem aos objetos porque elas são imagens desses objetos, que foram impressas na mente através das nossas faculdades perceptivas. Embora imagens ou formas possam desempenhar um papel importante no pensamento, é geralmente aceito que elas não podem oferecer uma explicação da intencionalidade. A relação entre a imagem e o objeto é uma relação de semelhança, mas isso apresenta alguns problemas. O problema é que a relação de semelhança é ambígua de uma forma que a relação de intencionalidade não pode ser. Por exemplo, uma imagem de um homem subindo uma colina é semelhante à imagem de um homem descendo uma colina. Porém, o pensamento que se refere a um homem subindo uma colina não é o mesmo do pensamento que se refere a um homem descendo uma colina. Da mesma forma, uma imagem que se assemelhe a Mahatma Gandhi também se assemelha a várias outras pessoas que são parecidas com Mahatma Gandhi. Ou, para dar outro exemplo, se existirem dois irmãos gêmeos e você pensar sobre um dos dois irmãos gêmeos, esse pensamento se assemelha, ou melhor, a imagem se assemelha ao irmão gêmeo, mas o seu pensamento de intencionalidade tem uma distinção muito mais clara da pessoa ao qual você se refere. E para contornar esse problema, existe um outro modelo formal da intencionalidade que lida com a descrição e não com a imagem. Então, um pensamento se refere a alguma coisa devido à descrição dessa coisa ser usada pelo pensamento. Então, um certo objeto tem uma certa descrição, tem uma certa especificação, e o seu pensamento tem essa mesma especificação, e por isso podemos dizer que ele está se referindo àquela coisa. Então, esse modelo formal da descrição pode contornar o problema da semelhança, pois existem várias pessoas semelhantes a Mahatma Gandhi, mas só existe uma pessoa com a descrição de Mahatma Gandhi. Se você descrevê-lo com características específicas, você pode distingui-lo de todas as outras pessoas semelhantes. Então podemos chamar isso de abordagem descritivista, que usa a descrição para se referir a alguma coisa. Esse modelo formal da intencionalidade descritivista também serve, além de explicar o que é a intencionalidade, ele também serve para demonstrar como funciona o pensamento. Por exemplo, quando pensamos em algum objeto, parece que podemos fazer descrições, parece que podemos fazer raciocínios, podemos analisar um objeto e até fazer previsões sobre esse objeto no futuro. Ou podemos entender o passado também, podemos desenterrar um fóssil e raciocinar sobre como esse fóssil chegou até ali, o que aconteceu antes. Por exemplo, se eu entendo o que são cavalos e o que são ovelhas, provavelmente eu posso explicar qual é a diferença entre um cavalo e uma ovelha e fazer previsões sobre o comportamento de cada um. Alguns filósofos, como por exemplo Frege, observaram que nós podemos pensar dois pensamentos diferentes sobre a mesma coisa sem perceber que estamos pensando sobre a mesma coisa. Por exemplo, os gregos antigos acreditavam que as estrelas Fósforos e Hésperos, que são a estrela da manhã e a estrela da noite, eram duas estrelas diferentes, quando na verdade as duas são o planeta Vênus. Isso foi descoberto apenas mais tarde. O planeta Vênus pode aparecer de manhã, perto do Sol, ou à noite, perto do Sol. Então os gregos acreditavam que eram duas estrelas diferentes. Então eles acreditavam que Hésperos se levanta à noite, enquanto Fósforos não se levanta à noite, Fósforos aparece apenas de dia. Porém, segundo Frege, eles estariam pensando sobre a mesma coisa, mesmo que não soubessem. A intencionalidade deles estaria se dirigindo a um mesmo objeto,
mesmo que eles não acreditassem que isso estava acontecendo. E por isso Frege então teorizou que nossos conceitos não contêm apenas a referência, mas contêm também o sentido. Então, nesse caso, fósforos e hésperos teriam a mesma referência, que é o que hoje nós chamamos de planeta Vênus, mas não o mesmo sentido. O sentido era diferente. Um era o sentido da estrela da manhã, o outro era o sentido da estrela da noite, mas a referência dos dois seria a mesma, seria o planeta Vênus. Ele descreveu o sentido como um modo de apresentação que o conceito escolhe. Então, se essa explicação estiver correta, ela nos permite explicar por que um pensamento se refere a algo, como podemos ter um conhecimento introspectivo de algo externo no qual pensamos e também como dois dos nossos conceitos podem se referir a uma mesma coisa sem que possamos saber. Já que, por exemplo, os povos da antiguidade que observavam Vênus de manhã e à noite não podiam saber que aquele era o mesmo planeta, já que para isso eles precisariam fazer mais observações para depois descobrir esse fato. Porém, alguns pensadores têm problemas com essa explicação. Então ela tem duas principais objeções. A primeira, chamada o problema da ignorância e do erro, é de que as descrições que nós temos à disposição dos objetos aos quais estamos nos referindo podem não ser suficientes para especificar esse objeto e distingui-lo dos outros. Por exemplo, o filósofo Hilary Putnam articulou essa objeção usando um experimento mental que agora se tornou famoso. Então, lembrando que na filosofia se usa bastante experimentos mentais, que é quando você formula uma certa situação onde essa situação mostra algum erro ou alguma inconsistência em uma certa ideia. Então, Hilary Putnam formulou o seguinte experimento mental. Supondo que você esteja pensando em água, se a teoria descritivista estiver correta, você terá uma descrição do que é água. Essa descrição vai ter que distinguir a água de todas as outras coisas, para que você esteja se referindo exclusivamente à água. Para a maioria de nós, excluindo os químicos, essa descrição será um líquido incolor, potável, claro, que corre em rios, lagos, torneiras, etc. Mas então Hilary Putnam falou, vamos supor que existe um outro planeta bem parecido com a Terra, chamado Terra Gêmea, e nesse planeta Terra Gêmea existe um outro líquido que os habitantes de lá também chamam de água. Mas essa é de fato uma água que tem uma composição química diferente. Em vez dela ter a composição química H2O, ela tem a composição XYZ. E mesmo nesse caso, a descrição que nós damos à água é a mesma descrição que eles dão à água. É um líquido incolor, potável, que corre nos rios e lagos, etc. Porém, quando nós pensamos em água, estamos pensando e nos referindo à água do nosso planeta, que é H2O, e quando eles estão pensando em água, com a mesma descrição, estão se referindo ao XYZ, essa outra substância lá daquele outro planeta. E logo, isso prova, se esse experimento mental estiver correto, ele provaria que a descrição não pode ser a explicação da intencionalidade, porque ele mostra que você pode ter a mesma descrição de dois objetos diferentes e esses dois objetos serem diferentes. Então, com a mesma descrição, você pode ter duas intencionalidades, que é o contrário do que a gente viu antes, que eram duas descrições para uma intencionalidade. Então, as duas coisas são possíveis. É possível ter uma descrição para duas intencionalidades ou duas descrições para uma intencionalidade. E, portanto, a descrição não pode, então, explicar a intencionalidade. Nós precisaremos de uma outra teoria para explicar qual é a diferença entre uma descrição e a intencionalidade ao objeto específico. E por isso que esse problema é chamado de problema da ignorância, porque nós podemos ser ignorantes sobre todas as características do objeto. Nós podemos nos referir ao objeto com algumas características que conhecemos, mesmo que nós não saibamos todas as características daquele objeto. Nesse caso, as pessoas não sabem a composição química da água. Nesse experimento mental, a gente está supondo que as pessoas não conhecem as composições químicas desses objetos. E ele se chama problema da ignorância e do erro, porque também muitas vezes as características que atribuímos a um objeto são falsas. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que tomates são legumes e não frutas, então a descrição delas de tomate vai incluir a característica legume. Mesmo que essa característica seja falsa, isso não impede as pessoas de se referirem ao tomate. Então, mesmo com uma descrição falsa, mesmo com o erro e mesmo com a ignorância, as pessoas ainda podem se referir às coisas. E por isso esse problema da ignorância e do erro, ele se propõe a refutar que a descrição de um objeto seja responsável
pela intencionalidade. E a segunda dificuldade ou problema da teoria formal descritivista é de que a descrição não identifica a natureza essencial das coisas que elas descrevem. Por exemplo, a descrição de Hésperos poderia ser o objeto celestial mais brilhante do céu noturno. Porém, o planeta poderia não ter essas características. Ele poderia existir sem que ele fosse visível no céu noturno. Por acaso, Vênus é visível no céu noturno, mas Vênus poderia existir de outra forma. Ele poderia estar bem mais distante do Sol, por exemplo, e não ser visível. Então, essa descrição não capta realmente a essência do objeto Vênus. Ela não capta realmente o que faz Vênus ser Vênus. Ela é apenas a descrição da forma como nós percebemos Vênus. Por exemplo, a proposição "é possível que Vênus não fosse o objeto mais brilhante do céu noturno" é verdadeira. Porém, a proposição "Vênus poderia não ser Vênus" é falsa. Então dá para notar que ser Vênus é diferente da descrição do que é Vênus. Ou pelo menos é diferente dessa descrição específica. Ela não captou totalmente o que é ser Vênus. E isso nos leva à conclusão de que os conceitos não são equivalentes às descrições. Então, como nós já vimos, esses filósofos encontraram problemas tanto na explicação baseada em descrições, imagens e formas. Então, os filósofos Putnam e Kripke ofereceram uma alternativa a isso, uma outra explicação do que forma a intencionalidade. E o que eles propõem é o que se chama modelo causal de intencionalidade. Nesse modelo, nossos conceitos não possuem características intrínsecas que determinam ao que eles se referem. E, em vez disso, um conceito se refere a alguma coisa devido ao que causou esse conceito na sua mente. Então, no caso de Hésperos e Fósforos, o que causou isso foi o planeta Vênus, e por isso você se refere ao planeta Vênus. Ou seja, a explicação deles é de algo que está externo à mente. Perceba que todas as outras explicações de intencionalidade que vimos até agora é algo que está na própria mente. Tanto a forma de um objeto, que foi transferida para a própria mente, quanto a descrição que a mente tem desse objeto. Então, nesse caso, eles estão dizendo que a explicação da intencionalidade está fora da mente e não dentro. A explicação da intencionalidade é aquilo que causou o conceito que está na sua mente. Ou seja, eles defendem o que podemos chamar de externalismo, que o significado de um conceito é externo à mente. O que dá significado a um conceito é algo que está fora da mente. Ou seja, se eu tenho um conceito que se refere a cavalos, esse conceito foi causado pelos cavalos que existem na realidade, externos à mente, e essa causa, essa relação causal entre o conceito e o objeto real é o que causou a minha intencionalidade na direção do cavalo. Se eu tenho o conceito de água, ele pode ser traçado causalmente até o objeto real, que é água, e que causou na minha mente esse conceito. E aí isso resolve aquele experimento mental da Terra Gêmea, porque agora você tem uma explicação de por que a referência da água H2O é diferente da referência da água XYZ. É diferente porque os objetos que causaram esses conceitos são diferentes, mesmo que as descrições sejam diferentes ou incompletas ou erradas. Eu posso me referir ao tomate mesmo sem saber que ele é uma fruta, mesmo que achando que ele é um legume, porque eu tive contato ou porque o objeto real do tomate causou eventos que resultaram no conceito que hoje eu tenho sobre tomate. E, portanto, esse modelo de intencionalidade funciona mesmo que eu tenha crenças falsas sobre o objeto. Mesmo assim, eu ainda posso me referir a ele. Isso também resolve o problema modal, de possibilidade de que em outro mundo possível Vênus poderia não ser o objeto mais brilhante do céu, mesmo assim seria o mesmo objeto, seria a mesma causa do conceito que eu tenho de Vênus. No entanto, esse modelo causal, que se opõe ao modelo formal, também tem os seus problemas. Por exemplo, ele tem problemas em explicar como podemos refletir sobre os objetos em nossos pensamentos e dizer algo sobre eles se os conceitos não contêm nenhum componente formal, ou seja, se o conceito do objeto em si não contém nada sobre a descrição formal dele, então como é que eu posso dizer alguma coisa sobre ele? Já que tudo que eu disser sobre ele vai estar baseado nos componentes formais e descritivos que eu tenho daquele objeto. Então, nesse caso, quando nós dizemos alguma coisa sobre um objeto, quando sabemos alguma coisa específica, alguma característica de algum objeto,
a explicação desse conhecimento e desse significado seria misteriosa, porque eu não poderia conectá-lo com o objeto através da sua forma e da sua descrição formal. O modelo causal também falha em explicar como podemos ter múltiplos pensamentos sobre a mesma coisa sem perceber. Embora modelos formais possam explicar isso, já que diferentes descrições podem se referir ao mesmo conceito, o modelo causal tem dificuldades em explicar isso, pois se o conceito é definido pela sua origem causal e os conceitos de fósforos e hésperos têm a mesma origem causal, então os dois conceitos não poderiam ser diferentes. Então, por essas duas teorias, tanto a teoria formal da intencionalidade quanto a causal, terem as suas vantagens e desvantagens, em alguns pontos a teoria formal é melhor para explicar a intencionalidade, e em outros pontos a teoria causal é melhor. Então, surgiram alguns pensadores que adotaram uma teoria bidimensional, ou seja, uma teoria que entende a intencionalidade baseando-se em ambas as explicações e não escolhendo uma das duas. Ou seja, nesse caso, o seu conceito ele possui tanto um componente causal, que é aquele objeto real que causou o seu conceito em primeiro lugar, quanto também um componente formal, que são as características que você pode identificar e atribuir àquele objeto. E nesse caso, para evitar o problema do erro, para evitar o problema de uma crença errada, você tem que ter uma descrição que venha diretamente do objeto. Por exemplo, chamar o tomate de fruta ou legume não vem diretamente da sua experiência. Porém, dizer que o tomate é comestível vem diretamente da sua experiência, e essa experiência, então, é o que o objeto causa na sua mente. Não é algo que foi teorizado, como, por exemplo, o conceito de fruta ou legume, vem de como ele foi teorizado e comparado com outros alimentos que vêm da natureza. Por exemplo, no caso do arco-íris, onde eu posso ter a crença errada de que estou vendo um arco material no céu. Porém, eu só posso dizer sobre o arco-íris que ele tem uma forma visual de arco, porque essa é a forma que chega até a minha mente. Não chega até a minha mente se ele é feito de matéria ou de algodão, ou se tem um pote de ouro no final do arco-íris. Essas coisas são apenas teorias que fazemos e, portanto, elas não podem fazer parte da intencionalidade. Faz parte da intencionalidade apenas aqueles dados que chegam diretamente ou aquelas experiências que vêm diretamente dos dados que chegam na nossa mente. Então, como essas descrições não poderiam ser falsas, porque você está descrevendo a experiência que você teve e você teve essa experiência diretamente conectada ao objeto, isso evita o problema do erro, se a sua descrição se referir exatamente ao efeito que o objeto causou na sua mente. E para evitar o problema da ignorância, que é quando você não conhece todas as características específicas de um objeto, poder especificá-lo pela sua descrição, a solução disso seria o componente causal. Seria descrever a origem causal da sua experiência e que causou aquele componente formal, evitando assim o problema da ignorância. Então, para que essa descrição especifique, por exemplo, a diferença entre a água H2O e a água XYZ, ela deveria dizer aquele material ou aquela coisa real que causou a minha experiência de água, e incluindo isso na sua descrição, você então distingue o H2O do XYZ, já que a substância ou a coisa real que causou a experiência, no caso seria o H2O, se você estiver na Terra, e XYZ se você estiver na Terra gêmea, especificando assim e permitindo que a gente possa determinar ao que você está se referindo. Ou mesmo, digamos, que seja verdadeira aquela teoria da simulação, de que o universo é uma simulação. E aí, nesse caso, você poderia pensar, mas se o universo inteiro fosse uma simulação de computador, não haveria realmente nenhum material real causando as minhas experiências. Então, ao que realmente eu estaria me referindo? Porém, deveria existir um computador causando essa simulação e esse computador seria o objeto real. Então, essa teoria funcionaria do mesmo jeito, porque você estaria se referindo ao objeto real que está causando essas experiências, mesmo que esse objeto real seja um computador causando experiências virtuais. Ou mesmo que você defenda a epistemologia kantiana ou idealismo transcendental kantiano, que é uma coisa ainda para o futuro desse curso, que diz que o fenômeno é diferente do númeno, que a coisa em si é diferente da aparência da coisa. Então essa teoria valeria mesmo nessa epistemologia, porque ela diria que o númeno, a coisa em si, causa a sua experiência, causa o fenômeno, que é a aparência, então a sua intencionalidade estaria se referindo ao número como origem causal do fenômeno, e o fenômeno incluindo assim também a descrição
do objeto. Se você não entendeu essa parte de epistemologia kantiana, não se preocupe, porque no futuro do curso a gente vai ver isso e provavelmente você vai entender tudo que eu falei nessa aula. E sobre aquele problema modal, aquele problema de que Vênus poderia não ser o objeto mais brilhante do céu em outro possível mundo, ou poderia ter caído algum objeto celeste coberto Vênus de alguma substância que tornaria a aparência dele diferente, então a descrição dele seria diferente, ou se ele estivesse a uma distância diferente da Terra, a descrição de Vênus poderia ser muito diferente e mesmo assim o objeto ser o mesmo em um outro mundo possível, em uma outra possibilidade. Como distinguir, como manter a descrição de um objeto e ainda assim evitar esse problema? Então, uma solução que foi proposta é incluir a palavra atual, ou seja, o objeto que atualmente, o objeto que neste momento é o objeto mais brilhante do céu, porém que em um outro momento, em uma outra possibilidade, poderia não ser. Mas na sua descrição você inclui o objeto que atualmente é o mais brilhante do céu. E nesse caso você está se referindo ao objeto Vênus e a sua descrição não poderia estar errada, já que Vênus é o objeto atualmente mais brilhante do céu, mesmo que ele pudesse em uma outra realidade, ou em uma outra possibilidade, ou no futuro, ou no passado, não ser. Então, voltando para aquela proposição, pode ser verdade que o objeto Vênus poderia ter falhado em ser o mais brilhante do céu. Isso é verdadeiro, porém, o objeto Vênus atual poderia não ser o mais brilhante do céu. É falso, porque se é verdadeiro que ele atualmente é o objeto mais brilhante do céu, então isso é verdadeiro e não poderia, possivelmente, em outra possibilidade, ser falso, já que eu estou falando do momento presente. Nesse caso, você sempre se refere ao objeto no momento presente e não em uma outra possibilidade, e não no passado e não no futuro, mas sempre no presente, e isso evita aquele problema da possibilidade dele ter outra forma ou outra descrição em outro momento. Então, voltando para o material água, a descrição da água seria o material atual, ou seja, o material que está agora causando a experiência na minha mente de ser líquido e potável e transparente, correr em rios e lagos, etc. E usando essa forma de descrição e incluindo também a causalidade, ou seja, você está incluindo nessa descrição também aquilo que causou, aquela coisa real, a coisa em si que causou essa experiência. Tudo isso está incluído nessa descrição. Então você aproveita o melhor da teoria causal, o melhor da teoria formal e evita todos aqueles erros mostrados anteriormente com essa versão da teoria da intencionalidade. Então essa aula foi, na verdade, bem profunda, bem detalhada sobre intencionalidade. Se você não entendeu todos esses detalhes, todas essas teorias, todos esses argumentos, não tem problema, não se preocupe com isso, porque nesse momento do curso o objetivo principal da aula foi introduzir a ideia de intencionalidade. Então, se você apenas entendeu o que significa intencionalidade, então essa aula já serviu